Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Agradecemos a Ele a oportunidade de continuarmos juntos, né? Estudando a obra da Joana de Ângeles no programa Momentos com Joana. Hoje na companhia de dois anjinhos. Renato Souza, olá a todos. Eduardo Araújo, muita paz. Isso. E que Ele possa nos fortalecer para mais uma jornada de uma semana. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 6 do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Nesse capítulo 6, Joana vai falar amor acima de tudo. E antes de entrar no conteúdo do capítulo, ela nos deixa uma mensagem prévia, que diz assim: o amor divino inunda-me de paz. Sua presença conduz-me ao próximo, ao passo que posso amar. Não, desculpa. Deixa eu corrigir. Sua presença conduz-me ao próximo que passo a amar. Descubro-me em falta para com Deus e para com meu irmão. Por fim, amo-me e renovo-me, pleno e regozijo-me no amor, que é a meta essencial da vida. E aqui nós vamos entrar no capítulo mesmo, vou pedir ao Renato para fazer a leitura. Ok, vamos lá, é o capítulo 6, amor acima de tudo. Jesus recomendou que o amor deve ser a pedra angular de todas as construções. Considerou-o como o mandamento maior e sintetizou toda a lei e os profetas, no amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nessa diretriz de aspecto tríplice estão presentes todas as realizações humanas, suas ambições e metas. O amor a Deus significa o respeito e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões, tornando-se o ser parte integrante dele, consciente do conjunto cósmico. E aí a gente pode comentar um pouco, não é? Sim, pois é. E interessante que quando ele resume, né? Todos os mandamentos em dois, as pessoas ainda perguntavam assim, mas como é que eu faço isso? Não é? Sabe o que eu estava nessa linha de raciocínio? Continua. Fazendo ao outro tudo aquilo que você quer que o outro vos faça. E aí ele foi desdobrar para nós. Isso, né? E aí eles começavam, bom, então a gente já sabe mais ou menos por onde começar, não é? E aí ele fala, sobretudo, claro, sem dúvida, do bem, né? Do bem, que o bem é para todos, né? O bem não é só para você. Você quer só para você e o outro, né? Quantas vezes a gente deixa de olhar né, a questão aflitiva do outro, né? Não sou eu que estou passando por isso, não tem problema, né? Não, você precisa ter ao menos um olhar caridoso. Se não dá para fazer nada, se não quer, se não está dentro das suas possibilidades de fazer alguma coisa, nem que seja uma prece, procure emanar um pensamento bom para aquela situação, não é? E aí já é uma forma de você estar começando, sem dúvida, a colocar em prática essas forças, né, do amor, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai atrair para si todos, poderosos e excluídos. É muito interessante. Ele atrai a si todos, poderosos e excluídos. Os excluídos mais facilmente se identificaram, porque encontraram voz em Jesus. E ele vai mostrando, desde a sogra de Pedro até Madalena, em cada situação como lidar com a dificuldade e com o desafio de cada um. Depois vem o Públio Lentulus, não é? Que é justamente o Emmanuel, que é um dos poderosos que foi atraído até ele, através do sofrimento da Flávia, filha, está lá no há 2000 anos. A Lívia, que não deixava de ser uma poderosa da terra, porque ela era esposa de um representante de César naquela região. Vai atrair para si Joana de Cusa, que não deixava de ser uma poderosa da terra, porque o esposo dela fazia diferença ali naquela sociedade do momento. Para nos mostrar justamente em cada situação como refletir, como meditar e como nos inspirar nele. É por isso que ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Porque se nós não buscarmos estudar a mensagem de Jesus, meditar, para depois sentir, nós não vamos saber como agir quando a vida nos solicita. Perfeito.
Eu fico aqui pensando, né? A gente está falando sobre amor e o nosso ouvinte está do outro lado nos escutando. O amor hoje em dia ele tem sido algo muito ausente, né, da nossa realidade. Na verdade, o que nós mais vemos no mundo é o desamor, é a indiferença, porque Jesus já havia alertado no Evangelho que chegaria o tempo que o coração de muitos iria esfriar. Então, quando nós estamos aqui agora na Rádio Rio de Janeiro falando sobre o amor, esse amor do Cristo, o nosso ouvinte provavelmente reflete de que isso, para ele, parece algo utópico, parece algo fora da realidade. Porque quando ele olha para as pessoas que estão à volta dele, o que ele vê é muito egoísmo, são muitas brigas, desentendimentos, disputas de poder. E nós vemos que isso, lamentavelmente, acontece mesmo dentro das instituições onde o Evangelho do Cristo é pregado, né? Dentro da casa espírita, dentro da igreja, seja qual for a denominação dessa igreja. E muitas pessoas estão desacreditadas do amor. Eu mesmo tenho que fazer um esforço muito grande, muitas vezes, para não desacreditar desse amor, porque esse amor vai prevalecer, porque ele vem de Jesus. E Jesus disse que passariam os céus e a terra, mas a palavra dele não passaria. O que nós temos que tomar cuidado, né, cada um de nós que estamos aqui agora, você que está aí nos ouvindo, é para que a gente, nosso coração, não se torne também petrificado. Para que a gente deixe de acreditar que é possível amar. Evidente que nós não sabemos o que é o amor ainda. O instrutor Silas, ele fala isso no livro Ação e Reação para André Luiz. Nós não sabemos o que é o amor. É verdade. Sim. Na sua essência, na sua maior pureza, como Jesus nos apresentou, nós não sabemos. Tanto que Jesus, ele nos deu como base o seu exemplo, quando ele diz: amai-vos uns aos outros. Era uma recomendação. Mas amar como? E aí ele diz: como eu vos amo. Então o verdadeiro amor é aquele que Jesus nos mostrou. É o amor que não julga, é o amor que perdoa, é o amor que compreende, e que não é a nossa realidade ainda de espíritos imperfeitos. Aí o ouvinte vai perguntar: então, como é que eu faço? Bem, eu, Eduardo, eu aprendi, né, respeitando a minha inferioridade e a minha imperfeição da alma, que eu não sei amar ainda. Se eu soubesse, eu estaria no estágio superior da vida. Outro dia, num programa Debate na Rio, já há alguns meses, eu comentei que eu não tinha fé e uma ouvinte me questionou: como que você, aí na Rádio Rio de Janeiro, diz que não tem fé? Ué, como é que eu vou dizer que eu tenho algo que eu não tenho? Eu vou mentir? Eu busco a fé. Eu busco aprender a amar. E como é que eu faço isso? Como diz Kardec, pelo raciocínio. Sim. Então é a busca pela fé raciocinada que um dia vai chegar a ser uma fé do coração. É o amor que eu tenho que praticar raciocinando. Mas eu ainda preciso enfrentar os desafios dos sentimentos inferiorizados. Então a nossa meta hoje é tentar fazer a coisa certa. Se eu sei o que Jesus recomenda, se eu sei o que está no Evangelho, ainda que o meu sentimento seja contrário, a minha razão tem que prevalecer. E eu tenho que ter uma atitude que me leve ao amor. Então, quando eu perdoo racionalmente, quando eu compreendo racionalmente, quando eu não julgo racionalmente. Por que eu digo racionalmente? Porque o que eu sinto é o que eu sou. Lembrando nosso amigo Marco Aurélio Baldança, que eu nunca mais esqueci a frase dele lá na Sociedade de Estudos Espíritos Fraternidade na Penha, estudando com Marco Aurélio, ele falou: nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que nós sentimos. Aquilo que eu sinto é aquilo que eu sou. E não adianta eu querer mentir para ninguém dizendo que eu sou o que eu não sou. Eu sei o que eu sinto, eu sei da minha inferioridade, mas eu sei o que eu quero ser. Então o meu pensamento tem que controlar o meu sentimento e a minha emoção deseducada. Então, falar de amor, eu estou tomando esse cuidado de fazer essa análise, para que o ouvinte não fique ouvindo isso e falando assim: isso que eles estão falando não tem nada a ver, isso não existe, ninguém ama ninguém,
E aí bate um desânimo e a pessoa fica desacreditada daquilo que está sendo dito no programa. Não, vamos buscar sim esse amor, porque é a nossa meta. E o amor tem que ser exercitado racionalmente, para um dia ele estar realmente entranhado na nossa alma. E aí não temos como fugir dele, não adianta. Estamos fadados, não é, a chegarmos lá, com certeza. Não é? Bom, eu vou continuar então aqui a nossa leitura, não é? Para a gente poder ver o que a Joana está dizendo aqui, tá? A responsabilidade perante a natureza, não a agredindo, nem a vilipendiando, antes do contribuindo, né, para o seu desenvolvimento e harmonia, expressa o amor que contribui para a obra divina, homenageando-lhe o autor. Interessante esse parágrafo, né, porque ela vem dizendo a responsabilidade perante a natureza, não a agredindo nem a vilipendiando, antes contribuindo para o seu desenvolvimento e harmonia. Expressa o amor que contribui para a obra divina, homenageando-lhe o autor. Ou seja, ela vem falar para a gente justamente da questão da nossa mudança, né? Do olhar que nós temos que ter para dentro de nós mesmos, tá? E aí sim ir promovendo essa mudança, ir promovendo essa reforma. Entretanto, e vale a pena lembrar, sim, sem dúvida, que Deus sabe, Jesus sabe de cada um de nós. Então não adianta eu querer me violentar e querer mudar da noite para o dia, porque isso não vai acontecer, não é assim. Não é? Você não dorme de um Renato jeito, e acorda Chico Xavier, amando tudo, amando as folhinhas que caem da árvore, os pássaros. Catando os tomatinhos estragados, isso, porque né? Alguém tem que levar eles para casa. Não vai acontecer isso, não vai mesmo. É devagar, é aos poucos, não é? E quando a Joana fala justamente dessa questão de você da responsabilidade perante a natureza, não a agredindo nem a vilipendiando, né? Ou seja, é essa agressão que você não vai fazer com você, principalmente, não é? Mas observando que em torno de você existe uma natureza, existe toda uma obra divina aí que você faz parte. Então, amar não é só você amar o outro, não, é você amar toda a obra, é amar tudo, conforme ela termina dizendo lá, homenageando-lhe o autor. Quem é o autor? Não é? Quem é o autor? Está lá na pergunta número 1 do livro Dois Espíritos, né? A inteligência suprema, sim, causa primária de todas as coisas. Então eu preciso amar a árvore, eu preciso amar a água, eu preciso amar tudo, né, Miranda? Sim, e é interessante porque Jesus, ele sabia exatamente que tipo de aluno ele ia encontrar nessa escola terra, porque nós somos o rebanho dele. Uhum. E que metodologia usar, não é? Então ele resume a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então toda virtude, toda conquista no bem que nós quisermos realizar, primeiro precisamos fazê-la em nós, através do autoconhecimento. Sim. Sabendo as nossas limitações, mas tendo consciência da nossa potencialidade. E visando aquilo a que estamos destinados, sem se chocar conosco mesmo ainda, buscar desenvolver os recursos para que essas virtudes aconteçam, sim, em nós. Exatamente, né? É devagar, é um trabalhinho de formiguinha, não é? Se você vai pouco a pouco fazendo, construindo. Né? Eu estava ontem vendo um vídeo que mostrava parte do universo, não é? E eu fiquei olhando assim, meu Deus, ali um pontinho daquele é uma constelação. Eu sou a partícula minúscula do cisco do cisco. Pois é, a gente não tem nem ideia, né? Misericórdia. Olha, mas sabe algo? Quando você vê uma foto do cosmos e vê aquelas constelações, não é? E vê os sistemas solares, e você tem uma ideia dos mundos, dos orbes que estão compondo os sistemas solares, você não consegue se ver. Uhum. Por quê? Se dentro da foto de parte do universo você vê um ponto que é referência a uma constelação, aí você diz, meu Deus, eu existo. Uhum. E onde eu estou ali? Você só consegue se perceber se você se fizer parte da situação. Perfeito. Então você exclusivamente não está ali, mas no todo você faz parte. É obra, né? Parte da criação também, com certeza. Faz parte, está inserido ali. É isso aí. Né?
E ela continua dizendo assim: o amor ao próximo é consequência daquele que se dedica ao genitor, demonstrando fraternidade que a todos deve unir, por lhe serem filhos diletos que marcham de retorno ao seu seio. Interessante, não é? Sem este sentimento para com seu irmão, eis que se desnorteia na solidão e enfraquece, descoroçando-se nas atividades iluminativas. Então, Renato, observa. Quando ela diz que esse amor ao próximo é parte da consequência daquele que se dedica ao genitor. Como é que nós íamos amadurecer a ideia desse genitor que é Deus sem a presença de Jesus? Que nos apresenta o Pai Celestial. Sim. E como nós vamos pedagogicamente interiorizar esses valores sem a família? Porque nós precisamos do pai consanguíneo, do pai biológico ou a referência dele, porque existem aqueles pais que não estiveram juntos na construção das nossas experiências nessa encarnação. Mas sem a parte dele, a gestação não se faria. Então, ainda aquele pai que desencarnou, aquele pai que não assumiu, aquele pai que não está presente, mas ele é parte da fecundação. Então, se ele deixou algo a desejar, muito nos entristece, mas que não sejamos aquele a apedrejá-lo ou julgá-lo, porque é entre ele e Deus. Se ele não soube fazer jus à paternidade, é entre ele e Deus. Mas sem a referência de pai, nem que seja na própria mãe, porque a mãe vai espelhar o pai quando ela dobra-se nesse sentido. Mas ali tem a paternidade presente, através da dedicação hiper de uma mãe que se multiplica para atender a carência e a necessidade de amparo psicológico e emocional do filho. Então a figura paterna vai estar presente na mãe. Porque é justamente o recurso pedagógico que nós vamos nos utilizar para depois reportar tudo isso a Deus. A família corporal tem o objetivo de expandir a família espiritual. Aliás, a família espiritual já é realidade, mas nós não temos intimidade com ela. Então, conforme nós vamos nos expandindo, nós vamos conquistando parentela no corpo físico, nós vamos tomando consciência da importância daquele ser no contexto da família universal. E aí, o Pai realmente é Deus. Por isso que nós entendemos que no 4º mandamento do Decálogo está honrar pai e mãe. Porque é o laboratório pedagógico concreto para que possamos um dia honrar a Deus, que é Pai, e a natureza que emana dele, que é a própria mãe. Exato. Sim, excelente explicação essa, Miranda, com certeza. Porque aí você vê na pessoa do pai e da mãe, não é? O pai é maior, né? O pai de todos, né? Sem dúvida. Você vê no pai provedor do corpo, o gerador da alma. Exato, exato. Perfeito, bacana. Ela continua dizendo: o amor a si mesmo, sem a paixão ególatra, eleva-o à culminância da plenitude, auxiliando no desenvolvimento dos ignorados tesouros que lhe jazem adormecidos. Esse amor se manifesta como forma de preservar e dignificar a existência física, harmonizando-se com o conjunto geral, tornando-se um polo de irradiação de alegria, paz e bem-estar que a todos impregna. Faz uma pausa aí e comenta, Renato, por favor. Esse amor, né, que ela vem falando, né, vem trazendo justamente construção dentro de você, vem trazer, olha, traz tanta coisa quando você ama. Porque é um olhar tão diferenciado, é o olhar de Jesus. Jesus teve gripe? Olha, impossível. Né, Miranda? Essa é a palavra correta, impossível. Na realidade não existe doença, existe espíritos doentes. Se ele é espírito puro, ele não teve doença. Não teve gripe, né? Eu estou falando de uma gripe, né? Estou falando de um resfriado, de uma gripe. Claro que não. Ele amava e mantinha sua conexão com o mais alto o tempo todo, né? Com o Pai. Né, a ligação dele, por isso que ele dizia: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas de que forma? De acordo com todos os ensinamentos dele, de acordo com tudo que ele trazia, tudo que ele deixou, não é? Ele estava tentando exemplificar para todos nós. E aí sim, essa questão do amar, ela é tão abrangente, né, no sentido não só porque quando você fala de paz, o que é paz? Paz é o quê? É um estado, não é, geral de bem-estar, não é? Se é geral de bem-estar, ele abrange tudo.
Ninguém tem paz para uma coisa e guerra para outra. Quem tem paz, tem paz. Sim. Gandhi foi pacificador porque ele era pacífico em si mesmo, em qualquer circunstância. E todos nós, a gente vê que a própria espiritualidade nos fala que nós estamos nesse processo de busca, né? De recuperação até, de uma paz que nós não temos ainda, né? Essa paz, ela te traz a felicidade, ainda que seja a felicidade deste mundo, mas ela traz uma felicidade para você, essa paz, não é? E aí você, quando está assim, você está amando. Eu me amo e pronto, a doença não me atinge. Por quê? Porque eu não me magoo, eu não tenho preconceito, eu não julgo, enfim, e aí você não acarreta para você. É por isso que alguém não pode sentir essa verdadeira paz se não tiver fé. Exato. Porque a fé é a divina claridade da certeza em algo superior, em algo que atende às necessidades essenciais e que não nos deixa descoberto. Como é que eu vou me sentir em paz se eu não tenho essa segurança emocional que essa divina claridade da certeza me dá? Exato. Perfeito, né? E olha, falta bastante, né? A gente tem momentos de paz, né? E às vezes, esses momentos que nós temos não nos pertencem. São os benfeitores que nos carregam no colo e nos faz sentir o que é que nos aguarda no futuro. Sim, não é? Ela continua dizendo: observa se te encontras na condição de cumpridor da recomendação do mestre. Nessa síntese perfeita, defrontas todas as necessidades para a tua atual existência e a solução para todos os teus problemas. Aí, Eduardo. E aí o que? Acabei de chegar. Ué, menino, mas você não tem você não tem a ubiquidade. Estamos falando de paz. A paz, ela a paz invadiu o meu coração. Olha aí, lembrou bem, E canta bem, Miranda. Sai. Ai, Renato, vamos pegá-lo no ar. Vamos convidar Eduardo Araújo para vir cantar na Consolação de Jesus, sábado. Mas ela, ouvindo, ela faz pegadinha. Eu tinha saído do estúdio para ir resolver um problema aqui na rádio. Aí eu chego lá, e aí, Eduardo? Vou fazer o mesmo com ela assim que ela sair. Não. Vamos ver você não vai retribuir assim. Então, mas a paz tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes do amor, né? Quando a gente fala em paz, o pessoal fala aonde? Onde é que mora essa senhora, paz? É tudo que a gente mais quer, mas é tudo que a gente não busca. Você vê que nós queremos a paz, mas não somos agentes da paz. Não. Porque se você pega a oração de Francisco de Assis, que todo mundo canta chorando, a gente só canta. Onde houver ódio, que eu leve o amor. A gente faz isso. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. A gente faz isso. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Será que a nossa palavra é para levar a união? Não é, gente. Não é. Então, assim, nós somos cristãos sem Cristo. Quem é que disse isso, Miranda? Não sei, alguém me falou. Eu não sei se foi Gandhi. Então, nós somos cristãos sem Cristo. Eu acho, porque essa frase tem tudo a ver. Nós somos cristãos sem Cristo. É porque quando ele foi agredido, esbofeteado pelo soldado inglês, né? Alguém lá da Inglaterra, e foi na terceira vez o camarada perguntou: ué, mas você é um covarde? Eu aprendi com aquele que você traz pendurado no seu peito. Quer dizer, ele era cristão, trazia lá o crucifixo, mas não tinha o Cristo no coração. E é preciso ter peito, não é? Para seguir Jesus, para carregar, sem dúvida. Então é isso, estamos chegando ao final de mais um programa. Busquemos a paz e busquemos o amor. Com paciência, né? Porque a natureza não dá saltos. Lembrando um amigo nosso também lá da CF, o seu Alves, um abraço para ele. Seu Alves queria dar saltos quânticos na evolução. Seria maravilhoso, barato, né? Seu Alves. Eu queria muito dormir, Eduardo, e amanhecer Chico Xavier, mas infelizmente eu ainda vou ter que encarnar algumas, sabe lá que Deus quantas vezes, para poder chegar perto da condição de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, de um Kardec. Enfim, mas sigamos em frente. Muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.